E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo nesse canal literário. E hoje vamos falar sobre 5 livros para gostar de Victor Hugo. Então te segura na cadeira, pegue o seu fone de ouvido e vamos para mais um resumo de livro. Quem foi Victor Hugo? Victor Hugo foi um proeminente escritor e poeta francês do século XIX, nascido em 1802 em Besançon, na França. Desde cedo mostrou grande talento literário, ganhando reconhecimento aos 20 anos com sua poesia lírica e dramática. Seu primeiro grande sucesso veio com o poema Ode à Coluna, em 1819, seguido por obras como Hernani, uma peça teatral que desafiou as convenções dramáticas da época e marcou o início do movimento romântico na França. Em sua vida pessoal, Hugo foi marcado por tragédias familiares, incluindo a morte prematura de sua filha Léopoldine, que o inspirou a escrever alguns de seus poemas mais comoventes. Sua carreira literária atingiu o ápice com a publicação de O Corcunda de Notre-Dame, em 1831, uma obra que não só cativou o público com sua narrativa envolvente ambientada na Idade Média, mas também despertou um renovado interesse pela preservação do patrimônio arquitetônico francês. No entanto, foi com Os Miseráveis, publicado em 1862, que Hugo alcançou fama mundial e consagrou-se como um dos maiores escritores da história. Além de sua contribuição para a literatura, Victor Hugo também foi um destacado ativista político e defensor dos direitos humanos. Ele se envolveu ativamente em questões sociais e políticas de seu tempo, defendendo causas como a abolição da pena de morte, o sufrágio universal e a justiça social. Sua obra reflete seu compromisso com essas questões, abordando temas como a injustiça social, a redenção e a luta pela liberdade individual. Hugo também teve uma carreira política, servindo brevemente na Assembleia Nacional Francesa durante a Revolução de 1848, antes de se exilar devido à ascensão de Napoleão III ao poder. Apesar de seu exílio, sua influência continuou a crescer, e ele permanece uma figura venerada tanto na literatura quanto na política francesa. Por que Victor Hugo é importante? Victor Hugo revolucionou a literatura e a sociedade com suas obras devido ao tratamento profundo de diversos temas que continuam relevantes até hoje. Aqui estão 6 temas importantes abordados em suas obras. Justiça social. Hugo criticou fortemente as injustiças sociais de seu tempo, destacando a disparidade entre ricos e pobres. Em Os Miseráveis, ele denuncia a brutalidade da pobreza e a crueldade do sistema judicial. Redenção. O tema da redenção é central em muitas obras de Hugo, mostrando como personagens podem superar suas falhas e encontrar a redenção. Em Os Miseráveis, Jean Valjean passa por uma jornada de transformação pessoal e busca redimir-se de seus pecados passados. Amor. O amor é um tema recorrente na obra de Hugo, mostrando tanto seus aspectos mais belos quanto os mais trágicos. Em O Corcunda de Notre-Dame, o amor entre Esmeralda e Quasimodo transcende as barreiras sociais e físicas. Liberdade. Hugo era um fervoroso defensor da liberdade individual e da liberdade de expressão. Suas obras frequentemente exploram o conflito entre a liberdade e a opressão. Em O Corcunda de Notre-Dame, Quasimodo anseia por liberdade, mas é preso por sua deformidade física e pelas expectativas sociais. Conflito moral. Hugo examina profundamente as complexidades morais enfrentadas por seus personagens, muitas vezes confrontados com escolhas difíceis entre o certo e o errado. Em Os Miseráveis, personagens como Jean Valjean e Javert lutam com seus próprios sistemas de valores e crenças. Condição humana. A condição humana é um tema central na obra de Hugo, explorando as alegrias, tristezas e contradições da experiência humana. Em Os Miseráveis, ele retrata a humanidade em sua forma mais crua, mostrando a capacidade de bondade e crueldade que reside dentro de cada pessoa. 5 livros para gostar de Victor Hugo. Aqui estão 5 livros de Victor Hugo para quem quer conhecer o autor. Os Miseráveis. Os Miseráveis é uma obra-prima da literatura mundial que conta a história de Jean Valjean, um ex-condenado que busca redenção em meio à França do século XIX. Hugo tece uma trama envolvente repleta de personagens cativantes e dramas emocionantes, explorando temas como justiça, amor, redenção e esperança. Com uma prosa eloquente e uma profunda compreensão da natureza humana, Hugo cria um épico que continua a ressoar com leitores de todas as gerações. Esta obra monumental é uma jornada inesquecível através da alma humana, garantindo uma experiência literária que irá perdurar na memória do leitor para sempre. O Corcunda de Notre-Dame. Em O Corcunda de Notre-Dame, Victor Hugo transporta os leitores para Paris medieval, onde a majestosa Catedral de Notre-Dame é o cenário de uma história de amor, tragédia e redenção.
O romance gira em torno de Quasimodo, o corcunda tocador de sino, e Esmeralda, a bela cigana, em meio a intrigas, traições e segredos sombrios. Com sua prosa exuberante e atmosfera envolvente, Hugo oferece uma visão fascinante da Paris do século XV, enquanto explora temas universais de beleza, bondade e a luta contra preconceitos. Esta obra atemporal é uma obra-prima da literatura romântica que continua a encantar leitores em todo o mundo. Os Trabalhadores do Mar. Em Os Trabalhadores do Mar, Victor Hugo leva os leitores a uma jornada emocionante pela ilha de Guernsey, onde o jovem pescador Gilias luta contra as forças da natureza e da sociedade para conquistar o amor e a redenção. Ambientado em um cenário deslumbrante de mar revolto e paisagens selvagens, o romance é uma poderosa reflexão sobre coragem, sacrifício e a luta do homem contra as forças do destino. Com sua prosa poética e imaginação vívida, Hugo cria uma história inesquecível que captura a essência da condição humana e o poder do espírito humano. O Homem que Ri. O Homem que Ri é uma obra única e fascinante que segue a vida de Gwynplaine, um jovem cujo rosto desfigurado por um sorriso perpétuo o torna uma figura de terror e compaixão na sociedade do século XVIII. Combinando elementos de romance gótico, melodrama e crítica social, Victor Hugo cria um conto envolvente que questiona as noções de beleza, justiça e identidade. Ambientado em um mundo sombrio e sinistro, o romance oferece uma visão perspicaz da natureza humana e os mistérios da existência. Esta obra provocativa é uma leitura obrigatória para aqueles que procuram um mergulho profundo na mente de um dos maiores escritores da história. O Último Dia de um Condenado. O Último Dia de um Condenado é uma obra poderosa e comovente de Victor Hugo que retrata os horrores da pena de morte através dos olhos de um homem condenado à guilhotina. Narrado em forma de diário, o livro acompanha os pensamentos e emoções do protagonista enquanto ele aguarda sua execução iminente. Hugo mergulha profundamente na mente do condenado, explorando seus medos, angústias e reflexões sobre a vida, a morte e a justiça. Com uma prosa visceral e uma crítica contundente ao sistema judicial e à crueldade da punição capital, esta obra desafia o leitor a confrontar as questões éticas e morais em torno da pena de morte. O Último Dia de um Condenado é uma leitura intensa e provocativa que oferece uma visão penetrante da humanidade e da tragédia que acompanha a condenação à morte. Se você gostou desse episódio, deixe o seu like e se inscreva no canal. Além disso, colocamos na descrição do vídeo um link exclusivo para você adquirir esses livros. Para mais informações, acesse resumodelivro.net. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima!